Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou falar sobre o drone como elemento de cena, com algumas técnicas e aplicações também. Eu me chamo Carlos Cândido, sou cientista da computação por formação, mas trabalho com drone há alguns anos, cerca de 8 anos mais ou menos. E desde então, desde que eu me deparei com o drone como tecnologia, eu tenho utilizado essa ferramenta como algo para realizar diversos projetos. Vou contar um pouco dessa história aqui ao longo do vídeo também, sobretudo projetos ligados à arte, à cultura e outras variações deste tema. Para mim, o drone ele é como um computador que voa, então de alguma maneira também está ligado à minha área, mas esse equipamento que voa ele é muito lúdico, como tudo que voa de maneira geral, né? É muito fantástico e desperta muitos encantos. E é por isso que eu tenho um interesse particular também do uso do drone inserido no palco, nas artes cênicas, nas artes visuais, nas artes de maneira geral. E utilizo o drone como também, de alguma maneira, uma manifestação de um lado artístico que eu me arrisco a dizer que tem um pouquinho. Aqui acho que todos nós temos um pouco dentro de nós, independente da formação, independente da carreira que resolve seguir na vida, né? Para começar, o vídeo ele está baseado em dois blocos, né? Um bloco de apresentação sobre o drone, eu acho que é importante a gente contextualizar essa tecnologia no primeiro momento para desmistificar. Pode ser que tenha pessoas assistindo ao vídeo que ainda não tenha muita informação a respeito. E aí na sequência, no segundo bloco, eu devo falar sobre diversos exemplos já sendo utilizados hoje do drone no palco e em outras manifestações artísticas no Brasil e no mundo. Eu acho que o mais importante dizer sobre o drone é que ele é um veículo, né, uma aeronave que não é pilotada, né, não é tripulada, não existe uma tripulação dentro dele. E ele é então remotamente controlado. Pode ser por um controle remoto ou pode ser também por um computador que esteja fazendo esse controle à distância, ou seja, sem uma intervenção humana direta, né? Seja lá qual for a maneira, ele tem essa característica marcante que é não ter uma tripulação e estar sendo controlado de forma remota ou até mesmo autonomamente. Tem o drone que a gente conhece, mais popularmente dizendo, que é o multirotor, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, aquela figura normalmente de quatro motores, quatro hélices, né? Formando um X ou uma cruz, um H. E que é o que a gente mais conhece, de fato é o veículo drone mais popular. Mas também existem drones que são mais parecidos com aviões, com asa, né, com asa fixa que a gente fala, e que não deixam de ser um drone pela definição da técnica, né, pela definição onde a gente tem uma aeronave remotamente pilotada, ou mais precisamente sem uma tripulação. E também é possível encontrar na literatura alguns outros veículos que são denominados drones justamente pela sua característica de movimentação autônoma, mas que não necessariamente sejam aéreos, como por exemplo submarinos ou até mesmo veículos terrestres que podem ser considerados drones. No Brasil e no mundo há uma liberdade com relação a isso e que eventualmente não voam.
Mas aqui nesse vídeo, nessa videoaula, eu vou focar especificamente nos veículos aéreos não tripulados, que é o termo técnico utilizado aqui no Brasil com a sigla VANT, né, que representa justamente esse veículo aéreo não tripulado. Ok? Antes de dar exemplos de uso dessa tecnologia no campo das artes, eu gostaria de responder algumas perguntas que são clássicas, que eu sempre escuto ao longo do meu trabalho, né? Primeiro é se um drone é difícil ou fácil de pilotar. E a minha resposta, acho que para quase todas as perguntas que eu vou citar aqui, é sempre depende. Depende muito do drone. Quanto maior o drone, normalmente mais tecnologia ele tem, então mais fácil ele é de pilotar. Quanto menor o drone, mais difícil, porque naturalmente ele possui menos tecnologia. Então, na verdade, ser fácil ou difícil depende do quanto que o drone te ajuda a pilotar, né? Se ele tem muita tecnologia, ele praticamente voa sozinho. O que você precisa fazer é só dizer o que você quer que ele faça. E se ele é pequeno, normalmente ele tem menos tecnologia, então naturalmente ele vai te ajudar menos. E aí esse voo vai ser um pouco mais difícil. De maneira geral, independente da tecnologia, de ser fácil ou difícil, tudo é uma questão de treino. Então, se você tem vontade de ser um piloto de drone, tudo a gente consegue resolver com a prática, né? Treinando, todos são capazes de pilotar um drone, seja ele fácil ou difícil. A outra coisa também é dizer sobre a questão de preço. Porque muita gente pensa, e aí já indo para um lado mais prático, né, do uso do drone como ferramenta artística, né, é importante a gente contextualizar com relação a valores também, o quanto que o nosso projeto vai encarecer pelo uso dessa tecnologia, né? E aí, novamente, a minha resposta para essa questão depende do drone. Existem drones que são muito caros, drones normalmente utilizados no agronegócio, em grandes indústrias. Esses drones são aí na casa dos 3 dígitos, né, que a gente fala dentro do universo da moeda brasileira, né, do real. Estão falando aí drones de 100, 150 mil reais. Os drones normalmente utilizados no audiovisual, drones para captação de imagem aérea, etc., eles são drones na ordem de 2 dígitos. Estamos falando aí de drones de 10, 15, 20 mil reais. Há drones um pouco mais baratos, mas também normalmente o que encarece o drone é a câmera. E se você está aí no mercado audiovisual, sabe bem do que eu estou dizendo, né? Câmeras boas, com boa qualidade, com capacidade de captação de imagens em alta resolução, com estabilização, com uma riqueza na captura das cores, elas são câmeras mais caras. E aí a gente está falando de drones, por exemplo, utilizados em produções cinematográficas. Eu vou falar um pouco mais sobre esse exemplo mais à frente. Aí estamos falando da ordem de 2 dígitos. Agora, existem drones também mais baratos, drones pequenos, que são considerados muitas vezes brinquedos e que estão aí na casa de 300, 400, 500 até R$1.000. Esses drones nem sempre possuem câmera, e eu vou dar alguns exemplos aí mais pra frente também, e normalmente são considerados brinquedos, mas se bem aplicados podem ser uma ótima ferramenta em cena e ainda assim mais baratos, o que pode viabilizar aí muitos projetos. O último ponto dessa parte mais técnica que eu gostaria de dizer, e eu acho importante, é sobre a legislação brasileira quanto ao uso dos drones, né? É importante sempre dizer que existe sim uma legislação brasileira que fala sobre as regras para o uso de drone aqui no nosso país, mas é importante também dizer que há uma confusão muito grande nessa área. Muitas pessoas acham que é necessário algum tipo de certificação para se poder pilotar um drone no Brasil, assim como acontece com a licença para dirigir automóveis, né, ou outros veículos terrestres. No caso do drone não existe isso.
Quero dizer, não existe uma autoescola ou uma drone escola que você é obrigado a fazer para poder ter a licença de pilotar um drone. O que é preciso, sim, é um cadastro na ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, quando você for pilotar um drone, se você tem um drone. Esse cadastro, ele exige que você se identifique também qual é o drone que você vai utilizar. Ele é obrigatório nos casos em que o drone possui 250 gramas ou mais de peso. E isso é um ponto central nessa história. Então, abaixo de 250 gramas não é necessário fazer o cadastro. É considerado pela ANAC como um brinquedo, um objeto que não uma aeronave, né? E acima desse peso, aí sim é considerado uma aeronave. Existem outros detalhes também, mas eu acho que para esse momento, no que diz respeito ao cadastro, esse é o principal ponto. E também com relação ao voo propriamente dito, existem regras no Brasil de onde a gente pode voar e onde a gente não pode voar. Mas como o nosso foco aqui é o uso do drone, principalmente como um elemento de cena, acho que vale contextualizar que quando você faz um voo num ambiente fechado, um ambiente delimitado, né? Eu estou dizendo dentro de um teatro, um auditório, ou até mesmo dentro de um campo de futebol, desde que você não ultrapasse aquela área das arquibancadas, né? Um campo pode ser futebol, outros esportes, enfim. Esses voos, eles não exigem uma liberação prévia do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Quero dizer que você tem autorização, se você vai voar, por exemplo, dentro de um estádio, ou dentro de um teatro, a responsabilidade sobre esse voo é dos organizadores do evento, dos detentores desse espaço, porque de fato não estamos falando do espaço aéreo, e sim de um espaço ali confinado, né? Mas é importante também reforçar, e aí a última mensagem sobre esse assunto, que você só pode voar perto de pessoas com anuência delas, né? Então, nada de fazer aí voos sem que as pessoas saibam que ele vai acontecer, e isso também faz parte da legislação. Mas vamos lá agora falar do que mais nos interessa, que são as aplicações dentro do contexto das artes do uso do drone. E aí agora eu vou citar vários exemplos para a gente poder tangibilizar um pouco essa história. Acho que o primeiro exemplo que eu devo começar é o uso do drone na questão das imagens aéreas, né? Esse é o que a gente mais conhece. O drone, ele também é uma máquina fotográfica que voa. Então, de fato, através do drone a gente consegue captar belas imagens, consegue fazer foto e vídeo, e isso é, de alguma maneira, também uma forma de se manifestar artisticamente. Nós temos muitos fotógrafos e fotógrafas, diretoras de fotografia que trabalham com o drone hoje, revelando aí cenas, perspectivas que a gente não tinha com facilidade antes, ângulos, e enfim, isso é um grande negócio, talvez dentro do mundo das artes visuais, enfim, do cinema. Esse é o principal uso do drone hoje em dia, ou talvez o mais conhecido. Quero fazer um destaque especial neste caso para a questão da perspectiva que não se tinha, né? Até então. Eu já trabalhei, por exemplo, com a turma do Grupo Ares, que é um grupo de dança aérea, né? Dança vertical. É um grupo que tem aí como característica fazer essas apresentações normalmente pendurado em cordas nas fachadas de prédios e outras edificações, né? E vocês estão vendo aí um trecho de um vídeo que eu pude participar na coordenação com
a captação de uma imagem deste espetáculo sobre outra perspectiva que não aquela do solo, né? De sempre olhar para cima e ver os bailarinos e bailarinas ali dançando, enquanto que e não essa de olhar do solo, né? Ver ali as dançarinas e dançarinos se manifestando, e sim olhar de frente, na mesma altura. E isso é o que o drone faz, né? Nos colocar em outras perspectivas, e isso é revolucionário. Bom, eu gostaria de destacar também, ainda no contexto das imagens e da captação de imagens, que hoje em dia o mercado do audiovisual tem procurado muito pilotos e pilotos que tenham a capacidade de fazer os voos em primeira pessoa, ou seja, com aqueles óculos, como vocês estão vendo aí na imagem, com óculos que permitem enxergar a visão da câmera do drone em tempo real, como se você estivesse pilotando dentro do drone. Isso requer uma habilidade a mais no quesito de pilotagem e tem sido bastante procurado pelo mercado do audiovisual, porque permite aí um leque de captação de cenas que o drone comum ou a pilotagem comum não permite. Mas além das imagens, né, eu gostaria de citar aqui também um exemplo muito interessante que eu tive a possibilidade de participar, que foi a instalação de um drone em praça pública. Esse drone a gente instalou no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, em 2015, se não me engano, numa estrutura de bambu da artista Marjorie Yamaguchi, e que esse drone ele ficava amarrado. Essa é uma ideia que não é original minha, é uma ideia de um grande amigo espanhol chamado Lotte Amorós, que é uma referência nesse assunto, e que, na verdade, propõe a gente colocar essa tecnologia confinada e, ao mesmo tempo, acessível para qualquer pessoa. Um outro exemplo que eu considero bastante interessante, aí no campo das artes visuais, diz respeito a quase um ativismo, né? Ele é um drone proposto por um artista que se intitula, que se denomina Katsu. Em 2015, o Katsu, ou a Katsu, porque de fato a gente não sabe quem é essa pessoa, amarrou uma lata de spray, uma latinha de spray, num drone, e criou também um mecanismo para poder fazer o disparo dessa latinha de spray remotamente, usando o controle do drone. E essa pessoa então fez um picho em um outdoor da Calvin Klein na cidade de Nova York. E além de fazer essa intervenção, né, essa pessoa também disponibilizou na internet todo o passo a passo para que você pudesse reproduzir esse tipo de aparato tecnológico misturando o drone e a latinha de spray por conta própria. Um outro exemplo, e que eu gosto bastante de citar, é o uso do drone na dança. Tá? Desde o drone captando imagens no palco, e aí de novo o uso desses drones com a tecnologia da primeira pessoa, mas também do drone como um elemento ali artístico, um elemento cenográfico, com os seus próprios movimentos, interagindo com dançarinas e dançarinos em cena. Eu tive a oportunidade de experimentar essa interação junto com a companhia de dança Damas em Trânsito e os Bucaneiros. Isso aconteceu no AMB, dentro do evento chamado Campus Party, que é um evento de tecnologia. E na proposta desse espetáculo,
a gente misturou diversos drones de diversos tipos e essa companhia de dança contemporânea, que trabalha muito a questão do improviso, do contato, da interação com pessoas e objetos, e a gente fez ali algumas apresentações mostrando um pouco o impacto desses drones junto com esses dançarinos e dançarinas, né? Outro trecho bastante interessante que eu gostaria de colocar para vocês assistirem é de uma apresentação, e essa aconteceu fora do Brasil, de uma performance com drones autônomos coreografados. E aí era uma pessoa só dançando no palco, junto com esses drones, criando um efeito muito interessante. Vejam só. Bom, com esses exemplos a gente já consegue ter uma ideia, né, melhor do drone em cena. Como que o drone munido de luzes, ele pode interagir aí como um objeto de cena. Também já tive a oportunidade de assistir a um outro espetáculo da artista Mari Paula, que é uma artista brasileira, mas que mora na Espanha, e ela trabalha com dança contemporânea também, e nesse espetáculo ela discutia a questão do futuro, de um futuro meio apocalíptico, e para essa performance ela se utiliza do drone como um elemento de representação desse futuro, né? Aí, claro, não poderia deixar de dizer sobre os enxames de drones, né? Esses espetáculos que estão ganhando cada vez mais visibilidade mundo afora e também no Brasil, que são os drones voando em grande número, né? Atualmente, na casa de centenas de drones, às vezes milhares de drones quando fora do Brasil, formando desenhos, figuras geométricas no céu. Isso é uma coisa que veio para ficar, a gente vai ver cada vez mais, né? Seja nos céus, que é a maneira hoje mais comum de se ver, mas também dentro de auditórios, dentro de teatros, como uma performance visual muito poderosa, porque é possível fazer desenhos, fazer movimentos específicos desses objetos, dessas fontes de luz que estão voando e coloridas, e quando elas apagam a gente não enxerga mais, então é possível brincar com a mudança de posição, e há quem diga que esse tipo de espetáculo vai substituir os fogos de artifício no futuro, e por ter mais recurso, por serem silenciosos também, e pela possibilidade de formar desenhos e figuras mais interessantes. E dentro do palco também a gente tem aí diversos exemplos do uso desses objetos voadores. Vou citar aqui dois exemplos ligados à festividade do Natal que eu pude participar em dois momentos diferentes. Um na Praça da Liberdade, no Largo da Liberdade, em São Paulo, onde os drones iluminados representavam o espírito do Natal. Chegando perto da árvore de Natal ali que estava montada na Liberdade, a gente colocou 3 a 4 drones que eram pilotados por pessoas, só que esses drones estavam com LED de alto brilho, e então no céu não era possível identificar necessariamente que se tratava de um drone. Parecia mesmo que era um espírito natalino chegando ali com a capacidade de acender essa árvore
de Natal. E com a mesma ideia também, pude fazer isso em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde os drones iluminados representavam fadas, que também trouxeram a luz ali para acender a iluminação da árvore de Natal da cidade. Recentemente a gente conseguiu colocar aí dois drones, numa performance musical da banda Lila. A cantora Bianca Jordão, ela durante a performance de uma das músicas do show, ela segurou ali em mãos 2 drones e esses drones eles decolaram das mãos da Bianca durante a execução da música. Isso foi bastante impactante. Eu vou deixar um trecho aí para vocês verem. O que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo é que, novamente, se tratavam aí de 2 drones que são considerados brinquedos. São drones muito leves, drones de pouca potência, mas que eles, e por isso foram escolhidos justamente por não pôr nenhum risco à cantora e aos membros da banda, mas que, munidos de luzes, puderam trazer um efeito aí de inovação, tecnologia, esse elemento voador ali no palco. E a Bianca também utilizou os drones para controlar um teremin que estava ali envolvido na música. Trouxe um efeito bastante surpreendente assim, para quem estava assistindo, e foi muito legal. E aí, citando um último exemplo, ainda no contexto da música, eu pude participar de um projeto educacional onde o objetivo era mostrar que a gente pode programar um drone usando ferramentas acessíveis de programação, onde o drone foi pré-programado para fazer um movimento, e uma musicista, a Rafaela, ela tocou ali o violino junto enquanto o drone executa essa coreografia. E os dois ali, drone e musicista, performando juntos, deu um efeito muito interessante de arte e tecnologia misturados, de uma coreografia e de uma harmonia entre esses 2 mundos. Com esse último exemplo, então, eu encerro nesse curto espaço de tempo que a gente tem para esse projeto, com essa mensagem de que o drone, esse elemento que voa, né, pode trazer muitas possibilidades para o campo artístico, e eu tenho certeza que você aí do outro lado, dentro do seu campo de trabalho, pode, através da sua criatividade, criar muitas outras possibilidades. Pode apostar que a gente vai ver esse tipo de tecnologia cada vez mais presente no palco, nos céus, nas performances, nas artes como um todo. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco para você, seja para abrir o leque de possibilidades, seja para você se sentir encorajado a se aproximar dessa tecnologia para executar algo nas suas produções.